Olá, meu querido, minha querida, a graça e a paz de Deus sobre a sua vida. Eu vim falar hoje algo de ensinamento com respeito a como nós podemos identificar se estamos crescendo espiritualmente. Isso é uma pergunta que precisa ser feita a nós mesmos, porque nas coisas naturais, nós temos como verificar o nosso peso, a nossa altura, o tamanho do nosso passo. Mas e nas coisas espirituais? Como é que você pode nortear a sua vida para tentar identificar se você está crescendo espiritualmente ou não? Crescer espiritualmente, evidentemente, não tem nada a ver de. Não é necessariamente o fato de você ir à igreja ou você chegar na hora, ajudar na limpeza, e ser dizimista. Estamos falando aí de ofertante, falamos de coisas naturais. Há pessoas que estão há anos na casa de Deus e fazem estas coisas. No entanto, a gente não nota evidências do crescimento espiritual naquela pessoa. Eu quero falar aqui como nós podemos identificar este crescimento e como nós podemos, depois desse conhecimento, então nós vamos poder tomar determinadas providências para que então nós passemos a crescer espiritualmente. Eu citei aqui 10 casos. Se eu não conseguir falar agora tudo, eu falo depois, né? Mas citei 10 casos que nós vamos analisar aqui com vocês. O primeiro deles eu sei que eu estou crescendo espiritualmente quando eu me submeto à autoridade. Seja de Deus ou à autoridade humana. As pessoas, evidentemente, dizem se submeter à autoridade de Deus, não ao homem, né? Como se o evangelho de Deus tivesse sido pregado por abelhas, escorpiões, ou então por elefantes, ou por um ser intergaláctico que encheu a terra de representantes para pregar esta palavra. Na verdade, o ser humano tem uma dificuldade muito grande de se submeter ao homem e se engana dizendo que se submete a Deus. Mas se você não consegue se submeter ao homem, então você não consegue se submeter à ordenação de Deus. Quando nós nos submetemos à ordenação de Deus, quando nós assumimos a nossa posição dentro do reino de Deus como pessoas que têm um papel a se desenvolver e que sobre nós temos uma autoridade, que sobre a nossa vida nós temos pessoas que estão encarregadas por Deus de cuidar de nós e de muitas vezes nos colocar no eixo, de nos fazer entrar no trilho, ou mesmo de dar uma parada em nós, pessoas que têm esta autoridade dada por Deus. Se você consegue se submeter, você está tendo um crescimento espiritual. Se por qualquer coisa que o pastor ou os líderes da sua igreja, eles chegam a você e tratam com o teu caráter e você logo se manifesta contrário, você não cresceu espiritualmente. Você ainda é você. Você ainda é muito você. E quando você é muito você, você ainda está cheio de si mesmo. E não deu espaço para o Senhor trabalhar. Primeiro princípio do reino de Deus é a autoridade. Até na divindade nós vemos a autoridade. Então, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai é o Pai. O Filho e o Espírito se submetem ao Pai. Então, se na divindade existe autoridade, por que não pode existir na igreja? E olha que a divindade é santa, pura, eterna. Não há pecado, não há competitividade, mas o Pai é o Pai. Bem, se você não se submete à autoridade, você não cresceu espiritualmente. Mas temos outros aspectos. Às vezes você não cresceu nesse, mas vamos ver outros. O segundo é quando o alimento espiritual da palavra se torna indispensável. Para algumas pessoas, ficar sem comer, sem se alimentar, não é
de grande problema. Ela toma um suco, ela toma alguma coisa e aí vai se virando. Mas no mundo espiritual, para o nosso espírito, o único alimento é a palavra de Deus. A pessoa que ouve muitos louvores, a pessoa que vê muitos filmes, ou então gosta de ouvir muitos testemunhos, ou ora muito, essas pessoas, elas terão conhecimento das coisas de Deus, sensibilidade das coisas de Deus. Quando nós ouvimos um louvor, e o louvor ele vem para quebrar as barreiras, romper os grilhões, abrir portas para que o povo de Deus possa vencer. O louvor quebra, o louvor traz libertação, o louvor age amolecendo o coração, mas o louvor não alimenta. O louvor não te dá alimento espiritual. O louvor não faz de você uma pessoa maior do que você foi ontem. Então, nós precisamos de alimento espiritual. Se você sente falta do alimento da palavra, e não é só ir na igreja sentar e assistir o culto. Em algumas igrejas que eu vou, a pessoa ouve os versículos iniciais ministrados e logo fecham a Bíblia. Muitas vezes nós temos que pedir para a pessoa ficar com a Bíblia aberta, para que ela possa examinar, para que ela possa olhar ali, passar caneta e anotar. Hoje nós vamos na igreja, o cara liga o telefone e acompanha o texto no telefone e não estuda a palavra ali naquele momento, não aproveita aquele momento para aprender da palavra. Ele simplesmente acompanha, mas ele não está se alimentando. Eu me alimento em casa. Como saber disto? É uma particularidade. Mas se você sente falta do alimento da palavra, é porque você está crescendo espiritualmente. Porque uma criança, um bebê, ele pede pelo alimento. Ele pede, ele chora. Quando estamos maiores, já pedimos por alimento. Nós precisamos nos alimentar. E a mesma coisa ocorre com o homem espiritual. O homem espiritual, ele precisa do alimento espiritual, da palavra de Deus. Poderíamos citar muitos versículos, mas isso é tomar tempo. Estou dando princípios para você aqui. Depois você pode procurá-los na palavra. São princípios bíblicos. Então, se submeter à autoridade espiritual do homem e a de Deus, se alimentar da palavra de Deus, são duas evidências de que você está em crescimento espiritual. A terceira evidência é quando fazer a vontade do reino de Deus é maior do que fazer a nossa vontade. Isso me faz lembrar quando eu estava à frente de um ministério e as pessoas chegavam na época das férias. Ele durante o ano todo não tinha muito tempo para se dedicar às coisas de Deus. Ele trabalhava, estudava, tinha família. E quando chegava nas férias, o único momento que ele podia separar pelo menos uma semana para que ele pudesse se dedicar ali, saber entrar de cabeça. E muitas vezes falava de obreiros, cooperadores, obreiros. Naquele momento que ele podia aproveitar, o que ele fez? Ele foi aproveitar as suas férias. As férias se tornaram dele. Parabéns! Passeou, se divertiu, tirou fotografias, filmou bastante. Nossa, que coisa maravilhosa! Continuou do mesmo tamanho espiritual. Agora vai passar mais um ano e continuará com a mesma coisa. Eu não posso porque eu não tenho tempo. Essas pessoas que privilegiam sempre a si mesmas e as coisas delas, elas demonstram claramente que não crescem espiritualmente. O reino de Deus, o progresso do reino de Deus, não é algo que interessa muito. A pessoa gosta da igreja, gosta do pastor, gosta dos irmãos, sabe? É simpática, é alegre, mas isso são coisas naturais. Coisas naturais, não coisas espirituais. Então, quando a pessoa não privilegia o reino de Deus, quando ela não enxerga o papel dela relevante no reino de Deus, é porque ela não cresceu espiritualmente. A visão dela é uma visão infantil das coisas de Deus.
se ela não entende que ela precisa chegar antes na casa do Senhor e se preparar espiritualmente, especialmente a obreiros que eu estou falando aqui, né? Também, se ela não sabe que ela precisa chegar antes e se preparar, se ela não entende que aquele culto é uma batalha espiritual, que muitas pessoas entram ali carregadas, sabe, trazendo consigo doenças psicológicas, doenças espirituais, muitas delas oprimidas e outras possuídas. Se ela não consegue perceber que o culto não é apenas uma adoração, mas nós estamos ali adorando e olhando e verificando, porque somos obreiros. Então, essa pessoa não cresceu espiritualmente. Vamos admitir isto, ou então vamos fazer um reino de Deus de brincadeirinha. E nós não estamos aqui para achocolatar a palavra de Deus, não é? Uma quarta evidência do crescimento espiritual é quando qualquer tipo de relacionamento objetiva o progresso do reino de Deus. Então, o homem e a mulher de Deus, eles se aproximam de uma outra pessoa, seja amigo ou seja sentimentalmente, com vistas ao reino de Deus. Se você tem amigos que não são cristãos, você pode repartir Jesus com eles. Mas eu reparto Jesus como? Muitas vezes, eu dou meu testemunho. Mas o que é o testemunho? O testemunho é uma coisa silenciosa? Será que nós vamos ganhar o mundo apenas pelo nosso bom comportamento? Não, querido. Quando Jesus falou que que as pessoas nos conhecerão, que somos meus discípulos, sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros, é porque ele mostrou que nós devemos ter ações quanto a isto. Mas o evangelho em si, o evangelho, não se engane, querido, o evangelho é proselitista. O evangelho é para você convencer as pessoas que Jesus é a melhor resposta. Não pense com você como muitas pessoas pensam assim: eu falei, mas a decisão é dele. Isso é um sentimento triste do seu coração. Nós não podemos aceitar isso no nosso espírito, mesmo que tenhamos que aceitar por respeito ao semelhante, óbvio, né? Mas o nosso espírito tem que se revoltar contra isso. Porque a gente vê, por exemplo, os exemplos do apóstolo Paulo, que quando ele ia pregar a palavra, ele entrava nas sinagogas e ele se esforçava para convencer as pessoas acerca que Jesus era o Messias. Não era apenas uma questão de, Jesus é o Messias, tá bom? Mas se tu quiser, é problema teu, senão eu vou para a glória. Isso não é esse o sentimento que nós temos que ter. Então, quando nós pregamos a palavra, quando nós nos aproximamos das pessoas, nós temos que deixar Jesus falar por nós, pela nossa boca. Não apenas pelos nossos gestos, pelas nossas ações, que são muito importantes, mas você imagina eu estar falando tudo isso para você aqui através de gestos. Como você entender? Sem linguagem de surdos e mudos. Como você entender a vontade de Deus para a sua vida? Se eu apenas tentasse mostrar por sorriso, um bom dia, sabe, carinhoso, atencioso, porque cara bacana, ele é bom demais, as pessoas são naturais. Gente, abre os olhos, não vamos esperar que as pessoas que são treinadas a tomar as decisões naturais a vida inteira acostumado a obedecer às próprias vontades, e diz a palavra de Deus que essas pessoas estão mortos em delitos e pecados, e diz que fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Como é que a gente espera que essa pessoa vai entender a sua vontade, a sua expectativa espiritual para ela? Apenas com o seu bom testemunho? Vamos ser claros, meus irmãos, vamos ser claros, vamos ser honestos. A palavra de Deus precisa ser pregada, ser levada às pessoas, com respeito. Nós vamos respeitar as pessoas. Nós não estamos aqui para arrancar de ninguém nada, mas nós estamos para repartir aquilo que nós temos, que é Jesus. Então é importante demais você entender isto. Então, quando você quiser casar e você quiser ter um companheiro, uma companheira, você tem que botar as cartas na mesa. Olha, eu quero alguém que vá andar comigo no reino de Deus. Eu quero alguém que vá junto comigo. Eu quero alguém que creia. Escolha alguém que creia com você.
Não, vai ser muito difícil você buscar alguém que faz parte de uma outra crença e que você tenha que então tirar essa pessoa da crença dela. Você vai estar perdendo seu tempo. Abra os olhos. Eu estou sendo franco com você. Busque alguém que faça parte das fileiras do exército de Jeová, para você poder trabalhar e objetivar o reino de Deus. Este é o grande segredo. Bem, o quinto ponto é o seguinte: quando deixa eu ver aqui, quando discernimos qual é o Espírito que está falando conosco. Muitas vezes, amados, nós temos pessoas que estão próximas de nós e nos dão conselhos, nos dão sugestões, nos dão palavras, mas aquilo pode ser oriundo deles mesmos, pode ser oriundo do espírito maligno, de Satanás, como aconteceu com Pedro, e pode ser oriundo de Deus, porque Deus usa qualquer pessoa. Não pense que Deus usa só os seus servos, não. Porque quando Deus teve que usar aquele sumo sacerdote, dizendo que era necessário que um morresse pela nação, diz a Bíblia que ele estava profetizando. Ou seja, Deus usa a qualquer um. Evidente que Deus usa os seus vasos, mas eu quero falar que há determinados momentos e determinadas situações que Deus pode usar uma outra pessoa, sim, para você. Mas nós precisamos estar com o nosso espírito treinado para perceber estas coisas. Isso leva tempo, óbvio, meu irmão. Eu não estou dizendo que nós vamos desenvolver todas essas habilidades ao mesmo tempo. Para uns, a sede da palavra vai ser maior do que a compreensão de quem é que está falando conosco, se somos nós mesmos, se é o adversário ou se é Deus. Mas o importante é que nós trabalhemos em cima destas evidências para que nós não erremos e para que nós possamos nos mover para frente. Lá na igreja, no meu ministério, e eu sei que no ministério de muitos outros pastores, tem sempre alguém que quer se aproximar de você para te dar um conselho. E a gente tem que saber de onde é este conselho. Porque muitas vezes a própria pessoa não sabe que está sendo usada por Deus, ou ela está sendo usada por si mesma ou pelo adversário. Repara bem, se for por Deus é uma maravilha, meu irmão. Mas se for por ela ou se for pelo adversário é complicado demais. Se for por ela, é por ela mesma. Sabe? Muitas vezes críticas, palavras que não procedem de Deus vêm ao nosso encontro para nos destruir, para nos levar para baixo. Ah, a igreja está sem motorista. Ah, fulano de tal é assim. Meu querido, vamos ver quem é que está falando, se é o Espírito de Deus ou se é você mesmo. Ou se é o adversário. 5 evidências eu coloquei para você aqui sobre crescimento espiritual. No próximo vídeo nós vamos falar de mais 5 evidências de crescimento espiritual. Mas olha, pega isso que você ouviu aqui agora, medita nisto, pensa nisto, veja se o que eu estou falando com você não tem coerência, porque se for incoerente, joga fora. Mas se é coerente, se tem coerência no que eu estou lhe falando, pensa bem. Porque nesses dias que nós vivemos, dias em que os crentes estão cada vez mais comprometidos em não se expor, porque ou ele é politicamente incorreto, ou ele é homofóbico, ou ele é misógino, ou ele é sei lá mais o quê, porque é tanto nome. Eu mesmo aprendi esse nome misógino em outro dia. Porque há uma opressão para que o crente não seja ele. Mas vamos crescer espiritualmente para que nós possamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Deixo para você um grande abraço, meu irmão. E fica na paz de Deus, que excede a todo entendimento.
e que ela guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus.